Olá, Indaiatuba, Papo Livre no ar. Obrigado a você pelo carinho da sua audiência e pela paciência, porque nós estamos chegando na sua casa agora pelo canal 26 de UHF, a nossa gloriosa TV Indaiá. Ao meu lado, convidado de hoje, um amigo querido, uma pessoa especial. Começamos a trabalhar aí juntos há long time. E ele se chama Carlos Fernando Giraldo, mas a maioria das pessoas conhece ele como Toniquinho e ele vai contar para nós por quê. Toniquinho, obrigado por estar aqui com a gente no nosso programa. Eu que agradeço, Jair, depois de 10 anos aí de volta a esses estúdios aqui da TV e para falar um pouco aí, né, do nosso trabalho que foi feito na faculdade, no TCC, trabalho em conclusão de curso, e respondendo a sua pergunta, né, Toniquinho, porque eu sou neto do saudoso Tonicão, radialista, que muito tempo trabalhou na Rádio Jornal de Indaiatuba, e eu fui trabalhar na rádio e Tonicão ficou Toniquinho, e não tem nada a ver com o Carlos Fernando, mas o Toniquinho por causa do Tonicão. E depois nós vamos falar um pouquinho também da história dele, como é que ele começou, e vamos falar um pouco mais do Tonicão, que também era uma figura queridíssima, uma figura saudosa, e foi uma pessoa que trabalhou muito pela cultura sertaneja na cidade. Bom, o Toniquinho, ele produziu um documentário sobre o seu Tuta, que é o filho do Paulo Machado de Carvalho, chamado Seu Tuta, um homem de som e imagem. O Toniquinho é formado em rádio e televisão pelo CEUNSP e ele vai contar um pouquinho para a gente como é que surgiu a ideia desse projeto. Bom, Jair, eu sou ouvinte da Rádio Jovem Pan há um bom tempo, né? Só desde quando nasceu, mais ou menos, né? Mais ou menos. E quando resolvi fazer a faculdade de rádio e TV, que faltava alguma coisa para completar, você já tinha experiência, né? O know-how, muito tempo de rádio, e não tinha, faltava aquela graduação, né? Então eu resolvi fazer em 2008, prestei vestibular lá e fui fazer o curso de rádio e TV no CEUNSP. Aí chega uma época que chega a hora do tão famigerado TCC, que deixa todo mundo louco. Muitos alunos aí de cabelo em pé, né? E eu sempre que entrei lá, sempre tive uma ideia de fazer alguma coisa, um material meio que didático sobre o rádio, a TV, sobre os meios de comunicação, para deixar como material de pesquisa para os futuros alunos. E então, defini bem o que seria o tema. Aí um dia de manhã, eu vi no Jornal da Manhã da Jovem Pan, eu vi uma propaganda que o seu Tuta estava fazendo um livro de memórias, que chamava Ninguém Faz Sucesso Sozinho, que o José Neumann Pinto, que é comentarista da rádio, comentarista de TV, foi o ghostwriter dele, que escreveu como se fosse ele escrevendo, né? Usando a linguagem do seu Tuta. E eu comprei o livro, li o livro, gostei, falei, nossa, eu não imaginava que o seu Tuta era tudo isso. Para mim, até então, eu sou da outra geração, ele era o pai do Tutinha, que era o Tutinha que foi um grande, vamos dizer assim, gênio, entre aspas, do rádio, do FM, né? Que introduziu o conceito de FM que a gente conhece hoje. Então, para mim, o seu Tuta era só o pai que bancava, mas não, na verdade, o seu Tuta fez parte da história da televisão. Ele que foi um dos fundadores, o fundador, na verdade, foi a TV Tupi com o Assis Chateaubriand. Em 1950, a Record entrou no ar 3 anos depois. Então, ele, na verdade, é um dos pioneiros da TV, junto com o Newton Travesso, junto com a Raul Duarte, junto com o Manuel Carlos, esse que escreve novela para a Globo. E a hora que eu li o livro, eu falei, nossa, se o seu Tuta concedeu uma entrevista para a gente aí, né, um depoimento dele para a gente fazer um documentário, vai ser muito bacana, né? E aí tentamos o contato com ele. O Toniquinho contou pra gente que foi um parto na montanha, como ele costuma dizer, né? Conseguir entrevista, até porque o seu Tuta é um homem tranquilo hoje, tem uma vida mais tranquila, tem os negócios dele, mas também é um cara que leva uma vida sossegada e também reservado. Ele é bem reservado. Na verdade, ele não gosta de aparecer, né? Ele é bem de bastidor, né? Então, quando ele ganha prêmio, ele fala, não, isso é coisa de equipe, eu não preciso participar. Então, ele é o verdadeiro manager do rádio mesmo, ele fica por trás dos bastidores. A ideia foi muito legal, essa ideia do Toniquinho foi muito bacana, porque realmente é uma proposta que ele trabalhou o rádio e a televisão. E uma das maiores e mais importantes rádios brasileiras, que é a Rádio Jovem Pan. Então, Tony, conta um pouquinho pra gente de como foi a entrevista, como é que vocês conseguiram essa entrevista, porque ele, no primeiro momento, parece que não quis dar entrevista, ele não retornava, e como é que vocês conseguiram acesso a ele? Na verdade, aí surge, né, o interior é uma grande escola do rádio, né? E muita gente da Jovem Pan, tem muita gente do interior lá. E nessas coincidências da vida, tem o plantonista lá da Jovem Pan, o plantão permanente, o Vander Luiz, que é de São Roque, que trabalhou na FM 90 em Salto por mais tempos e chegou a narrar jogo quando eu era coordenador da Rádio Vale do Tietê em Salto. Chegou a narrar jogo pra gente lá. Só que ele não lembrava de mim, mas da 90 ele tinha mais contato, porque foi
mais vezes que ele trabalhou com o pessoal lá. E fizeram uma ponte com o Vander, eu estive lá, conversei com ele pessoalmente, fui mostrar a cara. Daí falou, você acha que rola? Eu falei, não, vou conversar com o seu Tuta, vai rolar sim. Aí, tanto insistir e tal, um mês de insistência, o seu Tuta topou gravar. No dia 19 de maio de 2011, a gente marcou e foi colher o depoimento dele. E aí, o grande lance foi que ele achou que era uma entrevistazinha de 10 minutos. Aí ele tomou um susto. Na verdade, Jair, eu vou dizer uma coisa para você, o seu Tuta é malandro, ele tira sarro da sua cara. Você acha que você está entrando na dele? Ele fala, mais 3 câmeras para mim falar 2 minutos. Na verdade, ele já sabia. Depois ele começou no depoimento e eu, na verdade, sou de bastidor de TV, eu não sou entrevistador, né? Então eu fazia aquela pergunta, então, seu Tuta, vamos falar do começo, no início da TV, né, da rádio e tal. O senhor começou assim, dando a introdução para ele. Então, ele falou, é isso. E parava. E limpava o lábio assim, né? Isso aí eu tenho inclusive gravado nos extras, né? Ele limpava o lábio e dava um sorriso maroto, quer dizer, você via que ele estava querendo pegar. Falava, viu, vê esses foca aí. Esses focão vem aqui. Aí ela que pegou, daí o Paulo, que é da equipe nossa do TCC, que foi, deixa claro que foi feito a 5 mãos, né? Um grupo do TCC, eu, né? O Paulo Harrison Lima Maia, que tem experiência de cinegrafia, trabalhou na TV Tribuna, TV Online Tribuna, a Bia Pasqualini, o Gil Fernandes, da FM 90 e Salto, e o Vitor Nunes, que tem uma agência de publicidade, uma produtora em Sorocaba. Foi os 5 que trabalharam, né, o grupo que trabalhou, que desenvolveu o TCC. E daí o Paulo interrompeu ele, não, seu Tuta, veja bem, é um documentário, o senhor tem que responder as coisas. O senhor tem que falar, pô. Ele falou assim, bom, vocês não me falaram nada. Quer dizer, ele é muito maroto, né? E daí deu a introdução, ele foi, não parou mais de falar, falou por quase 2 horas. E pegamos, nossa, muitos detalhes, ricos detalhes, inclusive, de toda a sua carreira profissional. Uma coisa que eu gostei, eu assisti o documentário mais uma vez, inclusive, é como ele conta que na década de 60, e aliás, surgiu também, meio que paralelo a isso, aquele programa que ele e o Newton Traveso fazem, que é o 2 diretores em cena, né? Isso, pela rádio. Porque eles começaram a desenterrar, tirar do baú as informações dessa época, que foi uma época muito bacana da televisão, e foi num período em que a TV Record pegou fogo, não é, Tônico? E que eles não tinham nada, não tinham equipamento, não tinha nada. Na verdade, ele conta isso, uma das grandes surpresas, é que os grandes festivais da Record não foi pensado, não foi assim, vamos fazer o festival. O incêndio consumiu a TV. O estúdio da TV, e eles tinham o palco, a orquestra, e tinha 3 câmeras, era uma de externa e 2 de estúdio. Uma queimou, ficou com 2 câmeras. Então pegaram a outra câmera da externa, colocaram, ficaram com 2 câmeras e falaram, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um musical, que é a coisa mais fácil. Aí surgiu os grandes festivais da Record, quer dizer, ninguém pensou naquilo, foi o incêndio que deu rumo à programação. A Família Trapo. Exatamente, que era tudo meio que encenado em palco, meio que teatral. Era uma coisa bem de teatro. E mais ou menos como a TV Sol começou lá atrás, né? E depois ela foi evoluindo e chegou hoje na TV Indaiá, que você conhece, que é uma televisão que tem hoje uma expertise na produção de conteúdo. E quando começou era fita UHF, era uma coisa assim muito, muito rudimentar. E a gente imagina isso, se isso aqui em Indaiatuba, uma cidade era assim, imagina em São Paulo, quando existiam só 4 canais de TV, se eu não estou enganado, era a Record, a Tupi, a Bandeirantes e a Globo. 4 canais de televisão. Antes era Excelsior, na verdade, depois que virou Globo. Virou Globo, né? depois, no final, depois de 65. Então era um negócio complicado você ter. E a televisão entrava no ar no período da tarde, ele tinha um período curto de exibição, porque o não intervalo entre o programa e outro era quase 1 hora, ficava 1 hora e meia exibindo comerciais. Desenhava no cartaz e colocava na frente da câmera para mostrar o comercial. Então era um negócio bem rudimentar. O seu Tuta conta que quando ele começou assumiu a TV, vamos transmitir futebol. Então ele falou, eu preciso fazer alguma coisa diferente da Tupi, porque eles já têm audiência, já estão consolidados. Daí ele buscou uma lente que aproximava bem do campo e tal, só que ele falou assim, só que não era muito difícil. Então a gente treinou o operador lá, ele jogava que nem um tiro, assim, a câmera mirava lá e pá, daqui a pouco ele pegava, voltava de volta para colocar no anúncio. Então era bem, nossa, rudimentar. Daí ele conta da primeira vez que ele foi no vestiário, transmitir. Então o que ele fazia? Fazia tudo meio em segredo para a concorrência não saber o que eles estavam fazendo.
porque era muito demorado montar os equipamentos. Eles montavam de um dia para o outro e deixavam lá na surdina. Aí vamos fazer o vestiário, daí não dava tempo dos caras correr atrás, né? Hoje com uma câmera portátil, o cara com celular... Hoje com o celular ele faz tudo, né? Mas na época não, a câmera pesava 50 quilos cada uma, então até o cara montar o caminhão de externas para ir lá, era esse aí que era... O tripé para sustentar uma câmera dessa, se a câmera pesava 50 quilos, imagina quando pesava o tripé. Precisava de 3 homens para levar o bicho embaixo do braço. Fora fio, aquela coisa toda, exatamente. Né? Outra coisa interessante que quando ele cedeu a entrevista, eu falei, poxa, agora... Em questão de logística vai ser muito bom, porque o TCC é um tempo curto para você elaborar. Eu falei, apesar dele, ele concordou em dar o depoimento dele, agora os demais vêm no embrulho que estava no livro, né? E daí você marcava, chegava para o Newton Travesso. Newton Travesso, que ele está hoje lá na rádio também. Olha, seu Tuta depois... Não, daí... Olha que eu consegui entrevista com o Newton Travesso, depois... Com o Newton foi a espinha dorsal de todo o documentário, que ele que tem mais lembrança das coisas, então ele dava exatamente os links certinho, que você entrava com o seu Tuta complementando e vice-versa, então ficou muito bacana. E aí, nesse documentário, tem também o depoimento do Jair Rodrigues, que foi o vencedor do festival de 66, com Disparada. Disparada, ele conta a história bem legal. Depoimento do Solano Ribeiro, que era o engenheiro de som da época dos festivais. Tem depoimento da Júlia Rodrigues, que é viúva do Zé Rodrigues, daquela música Eu Quero Uma Casa no Campo, que ela que organizou as ideias para o Neumann escrever o livro. Tem depoimento do Silvio Luiz, que trabalhou com o seu Tuta no início na Record, na transmissão de futebol. Tem depoimento do Milton Parron, que fez a cobertura do Joelma, em São Paulo. Trabalhei com ele. Que a Rádio Jovem Pan foi agraciada no governo militar, um telex na época, chegando às 5:07, isentando ela de colocar a Voz do Brasil no ar pela prestação de serviço que ela estava fazendo para os ouvintes, né, informando. Então o regime militar isentou ela da Voz do Brasil para ela continuar prestando serviço. Então isso foi uma grande conquista para a rádio. E foi o Milton Parron quem fez a cobertura, ele dá o depoimento dele também muito bom. Nós estamos conversando aqui com o Carlos Fernando Guiraldo, o Toniquinho. Ele que é radialista e fez um trabalho de conclusão de curso focado na história do seu Tuta. Como é que é o nome do Tuta mesmo? Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Antônio Augusto Amaral de Carvalho. O seu Tuta, que é filho do Paulo Machado de Carvalho, o marechal da conquista das Copas do Mundo. E eu vou para um rápido intervalo comercial. Não saia daí, daqui a pouquinho eu volto. Toniquinho aqui com a gente falando sobre esse trabalho dele. E vamos falar um pouco também da carreira dele aqui em Indaiatuba, como é que começou. Não saia daí, eu volto já. De volta com o nosso Papo Livre, o Papo Livre hoje com Carlos Fernando Guiraldo, o Toniquinho, que está falando do trabalho que ele fez, um trabalho de conclusão de curso de rádio e TV, e que ele entrevistou, ele fez um documentário sobre a carreira do empresário seu Tuta, né, que é o dono da Rádio Jovem Pan, filho do Paulo Machado de Carvalho, a Rede Record de televisão na época. Então, é um homem que é um dos que começaram a televisão. Começou com Assis Chateaubriand e 3 anos depois, em 53, a Record entrou no ar e a família Machado de Carvalho trabalhou durante muito tempo nesse setor e continua no setor de rádio. O Tonico estava contando sobre como foi essa entrevista com o seu Tuta e as pessoas que falaram a respeito, né? Isso. Um dos pontos altos do documentário é o depoimento do Josival Peixoto sobre as pesquisas eleitorais, as prévias eleitorais que a Jovem Pan fazia. Hoje, por força de lei, não está podendo muito, tem muita restrição em termos de pesquisa, e eles fizeram a pesquisa confrontando com o Ibope na época, o Gallup, né, o Datafolha, não sei se existia na época ainda. E todas as pesquisas na eleição de 85 apontavam o Fernando Henrique como o novo prefeito de São Paulo. O Ibope garantidamente dava o Fernando Henrique como eleito. Aí teve até aquela famosa cena que o Fernando Henrique na cadeira do Covas. Sentou na cadeira do Covas, posou para a foto. Mas na verdade ele não foi nem culpado, foi um jornalista que pediu para fazer uma foto e depois que ele perdeu, soltou maliciosamente a foto. E até o último dia da eleição dava o Fernando Henrique como eleito. E a Jovem Pan, na pesquisa dela, deu que na boca de urna da Jovem Pan. Na boca de urna da Jovem Pan. Aliás, antes não, não só na boca de urna, mas antes a Jovem Pan já fazia aquela pesquisa dele todo dia e dava o Jânio na frente. Dava o Jânio na frente.
E muito legal porque assim, as urnas fecharam às 5 horas, às 5h05. Imagina que hoje nós temos um sistema eletrônico, né? O sistema que a gente faz a votação hoje, em pouco tempo a gente sabe quem venceu a eleição, quem não venceu e tudo mais. Na época do papelzinho, ficavam 2, 3, 4 dias fazendo a apuração. E a Jovem Pan 5 e qualquer coisa, deu o prefeito de São Paulo, é o senhor Jânio da Silva Quadros. Caiu a cara, como é que eles sabem, né? E um pouquinho antes de entrar no ar, José Val Peixoto ainda fala, chega para o seu Tuta e fala, seu Tuta, temos aqui a nossa prévia, não está batendo com nenhuma, né? Na nossa pesquisa, dá o Jânio como prefeito. E todos os institutos estão acusando o Fernando Henrique. Daí seu Tuta diz, foi isso que nossos repórteres apuraram? Foi. Então, vai para o ar. Foi para o ar, ele conta que entrou 5 e... Não era 5h10 na hora que ele entrou no ar. 5 e pouca coisa. E entrou afirmando, segundo pesquisa da Jovem Pan, o prefeito é fulano e tal. Chegou a eleição, ganharam a parada em cima do Ibope. Aí na segunda vez teve a segunda eleição, já na sequência, que foi a Erundina com o Maluf. Maluf, exatamente. E todo mundo apontava o Maluf como prefeito de São Paulo. E eles fizeram a prévia e então deu a Erundina. Venceram mais uma vez a parada com os institutos de pesquisa. Daí o José Val ainda no depoimento disse, mas como que eles são especializados em fazer pesquisa, vivem disso, e como que a nossa uma diferença, dá certo e a deles não? Daí o Fernando Vieira de Mello, que era o diretor de jornalismo, né, falou assim, é que o povo confia na Jovem Pan. Então era uma credibilidade que eles conquistaram há muito tempo, né? E o José Val fala, é um trabalho muito sério que a gente faz e é por isso que a gente está aqui até hoje, né? Legal. É um trabalho que vale a pena ver. Quem quiser dar um alôzinho pro Toniquinho aqui, ou nós vamos tentar disponibilizar isso de alguma forma, sei lá como, mas de repente a gente tem condição de que na verdade ele já está no YouTube, se você entrar lá e procurar Seu Tuta, um homem de som e imagens, o Paulo postou então olha aí, melhor YouTube ainda, dele, já tem tudo em partes, né? Porque é muito pesado. 1h38, na verdade, de documentário, então está dividido em partes, né? Seu Tuta, um homem de som e imagens, digital no YouTube, creio eu que apareça, né? Ou então no canal do Paulo Harrison, ele disponibilizou no canal dele, né? Legal. Vamos falar um pouquinho agora sobre Toniquinho. Como é que surgiu o tal do Toniquinho? Vamos contar um pouquinho do Tonicão, né? O Tonicão era uma figura fantástica. Ele tinha um bar e promovia eventos. Como é que começou isso, Toniquinho? Antes dele ir para a rádio, né? Da história que eu sei, né? Que na verdade eu acho que eu nem nascido era, tinha os Calouros do Vila Nova, que era um bar lá na Rua 11, lá embaixo. Então ele promovia um show de calouros lá de domingo de manhã, levava violeiro e tal, apresentava. Então isso já vem de longa data. Depois ele apresentava muita coisa, tipo Festa da Candelária. E você acha que foi o professor Prado que conhecia ele, viu ele apresentando a Festa da Candelária e convidou ele para fazer o programa na Rádio Jornal em 81. E ele começou lá a fazer um programa aos domingos, né? Que era Tonicão e seus violeiros. Almoço com Tonicão e seus violeiros. E era uma audiência que era absurda, uma coisa absurda, porque tinha 2 linhas telefônicas, ele colocava minha tia para atender o telefone, ela não vencia, das 11 da manhã até 2 da tarde, e as 2 linhas tocando insistentemente. Tinha uma audiência muito grande. Você descia aqui de bicicleta na época na Rádio Jornal, decidão da televisão, você passava e tinha um rádio ligado na casa. Era fantástica a audiência. Eu sei que meu pai em Itu ouvia o programa do Tonicão. E ele não ouvia o filho fazer o programa de jornalismo que fazia lá na rádio, mas ouvia o Tonicão todo santo domingo. Meu pai era fã do Tonicão. E outras pessoas que eu conheço que moravam na região, em Montemor, em Capivari, você falava que era de Indaiatuba, eu ouço o Tonicão, eu ouço o Tonicão. E aí surgiu o bordão do Abaixa Agulha Netão, né? Abaixa Agulha Netão. Deixa eu só registrar antes que meu avô também, antes de entrar na rádio, ele fazia uma caravana e levava o pessoal daqui de Indaiatuba para se apresentar num programa chamado Som Verde na TV Bandeirantes. Tá. Então o pessoal pegava aqui orquestra de violeiros e tal. Essa orquestra de violeiro que hoje que o pessoal faz na Secretaria da Cultura, foi uma coisa, lá atrás foi mesmo que um pontapé inicial. Então ele fazia essa caravana, levava o pessoal lá na TV Bandeirantes para se apresentar lá nesse programa Som Verde. E se eu não me engano, o apresentador da época ficou doente e ele acabou apresentando o programa por um mês na TV Bandeirantes. Depois ele também se apresentou na cultura, declamando poesias e tal, né? Aí ele já estava envolvido com a rádio também, né?
E aí, inclusive, eu fui amigo secreto do Tonicão numa das vezes lá. E era uma figura carismática, uma figura assim, olhava para a cara dele, tem cara de bravo. Ele olhava para a cara dele, ele tinha uma cara de bravo, né? Mas era uma figura super doce. O engraçado foi uma vez do Abaixa Agulha Netão que você está falando aí, teve um dia do rádio que a Rádio Jornal promoveu um evento na Câmara Municipal, né, aberto ao público e tal, para homenagear o dia do rádio. E eu fazia som, né, disc jockey na antiga Free Dance, onde que é o shopping Jaraguá hoje. Isso em 85, 86. E eu estava descendo de casa, eu morava ali na Rua 11, descia ao Humaitá até a 15 de novembro, onde que era free. Passei em frente à câmera, eu sabia que estava tendo o evento da rádio, né? Mas eu estava atrasado para começar a brincadeira lá, né? E daqui a pouco eu passei, eu escutei todo mundo, abaixa a agulha, Netão, aquele coro grande. Eu falei, caramba, será que estão vendo eu passar aqui? Não é possível, né? Que pretensão a minha! Aí eu peguei, passei, eu subi a rampa da câmara lá, cheguei lá, daí encontrei com a Lúcia, né, que era a secretária da rádio. E a Lúcia falou assim, ouviu chamar você? Eu falei, eu realmente ouvi, porque eu estava passando aqui. Falei assim, né, que o Zé Prado entrou agora na rádio com o link com o seu vô aqui agora. E para sair o link, pediu o pessoal chamar a música dizendo Abaixa a Agulha Netão. Eu falei, que legal, eu falei, mas eu não posso ficar, tô indo embora que eu tenho que trabalhar. E para quem não sabe, o Toniquinho, na verdade, ele fazia a técnica, né, do avô dele. Então, a história do Abaixa a Agulha é porque, na época, usava-se LP, para quem não sabe, e tinha que abaixar a agulha para chegar no LP e tocar. Então, toda vez que o Tonicão ia chamar uma música, ele anunciava a música e falava, abaixa a agulha, Netão. E ele abaixava a música, obviamente tocava a música. Então, daí o bordão abaixa a agulha, Netão, que ficou muito conhecido, né? Todo mundo falava desse abaixa a agulha, Netão. E, Toniquinho, como é que você começou na rádio? Você mesmo daí, como é que você chegou lá? Eu na verdade, já fazia som à noite, né? Você tinha quantos anos? É que o crime já prescreveu, pode falar, né? Pode, né? A censura na casa era 16 anos para entrar e eu com 15 já fazia som lá para 1000 pessoas. Então, daí, quando eu comecei a fazer lá, para entrar para a rádio foi só um pulinho, né? Daí, como eu já estava lá tal, daí surgiu uma vaga, daí o Zé Prado me convidou para ir lá e eu comecei como operador de rádio lá. E, paralelamente, fazia som em Casa Noturna também. Daí eu comecei a fazer som aqui de sexta, sábado em Vinhedo e domingo em Itupeva. Você fazia em Piracicaba também, não fazia? Depois eu fui para Piracicaba. Daí parei com som e tal, estava com já 20 para 21 anos. Aí surgiu a Rádio Vale do Tietê, da família Tonin, que estava em início lá na cidade de Salto, um processo de implantação, montagem, né? de montagem ainda, né? Começo da década de 90. E a gente foi lá cavar o terreno para passar as radiais. Nossa, aí foi uma epopeia. Epopeia. Montar o estúdio e tal. Então, daí eu fiquei lá de 91 até 2001, 2002, uma coisa assim. Praticamente 10 anos. De 90 a 2001. De 90 a 2001. Anos. Até depois eu daí saí lá, né? Deu 11 anos, eu falei, aqui eu já fiz a minha faculdade, a minha pós-graduação. Meu mestrado, meu doutorado, vou para casa. Agora chega, vamos... Aí mudei de ramo e tal, daí não adianta, você é picado uma vez pelo bichinho. Pelo bichinho e você volta, né? Daí eu voltei para trabalho, passei aqui pela extinta TV Sol, daí voltei na Rádio Jornal, fiz um trabalho lá, daí eu fui convidado para ir na época Modelo FM, que depois virou Clipe, também acabou não dando certo, aí eu mudei de ramo. Depois surgiu um convite do Aguinaldo para a gente montar uma parceria. Uma parceria, né? Para trabalhar com rádio indoor, que para quem não sabe é essa rádio de porta de loja que o pessoal trabalha dentro de mercado, nas portas das lojas, então você monta um sistema exclusivo para a loja que fala só dela, né? Então, às vezes o pessoal sintonizar uma rádio comercial lá que vai falar do concorrente dele, você faz a propaganda indoor dele, né? Só para ele, para a loja ali. A mesma coisa se a pessoa ligar lá, a hora que enquanto vai chamar uma outra pessoa, coloca na escuta, a rádio vai tocando ali para a pessoa ouvir. Também tem esse recurso. Legal. Toniquinho, uma figura, como eu disse, tem muita história para contar também. A gente precisa de mais uns 2, 3 programas para poder acertar. Tem histórias hilárias lá da Rádio Vale do Tietê, enfim, do nosso querido amigo Márcio Magera, também, ele e um outro lá que... Não vamos contar hoje, porque a história é comprida e o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer, Tonico, a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. E vamos voltar outras vezes aqui para contar os causos aí desse ramo aí, que tem muito. Tem bastante causa. Você aí de casa, obrigado você também pelo carinho da sua audiência, por ter nos aguentado até agora. Afinal de contas, estamos aí na sua casa, pelo canal 26,
através do nosso programa Papo Livre. Papo Livre é onde eu encontro você no próximo. Até lá, então, fica com Deus e muita paz.